O pastor foi no motel onde eu trabalhava. O marido da pastora onde a minha família frequentava a igreja. Quando eu e meu irmão éramos pequenos, a minha mãe, ela fez o que é bíblico, né? Ensina o seu filho no caminho que deve andar e ele não se desviará dele. Então minha mãe levava sempre eu e meu irmão pra igreja. Só que conforme eu fui crescendo, eu fui criando as minhas próprias opiniões. E minha amiga trabalhava num hotel da cidade. Não era um hotel tipo super pica das galáxias, mas nem tão simples. Trabalhava ela e uma menina à noite. E às vezes, quando acontecia alguma coisa, ela queria sair, curtir, ela pedia pra eu falava pra ninguém quando eu trabalhava lá, porque eu sei que minha mãe não ia gostar, porque minha mãe vem de um lar cristão, enfim, ela não ia gostar. Então, um dia minha amiga tava doente e ela me ligou perguntando se eu podia substituir ela. E claro que eu fui, porque eu tava precisando de uma grana também e eu ganhava um carro lá e eu não dei muita importância porque era um carro. Tem tipo uma portinha assim no quarto onde passa as refeições e tal, e também pro cliente pagar a estadia dele ali. E a pessoa ligou, né, e falou que queria fechar a conta. Quando eu fui levar a maquininha, na hora de ele aproximar o cartão, eu vi uma certa cicatriz que tinha na mão dele. E era uma cicatriz que, tipo, era. O pastor foi no motel onde eu trabalhava, parte 2. E a hora que ele enfiou a mão pra aproximar o cartão, eu vi aquela cicatriz. A primeira reação foi abaixar assim e ver quem. Tipo, eu nem pensei, só abaixei e olhei quem era. Pra eu ter certeza, mas era uma cicatriz muito única, não tinha como ser outra pessoa. Ele olhou que era eu, gente, esse cara se assustou na mesma hora, tipo, era nítido a cara dele. Ele pegou e instantaneamente, assim, fechou a portinha. Só que depois que eu decidi, né, me afastar da igreja, muito da minha família quando eu tomei essa decisão, mas de quem eu mais escutei foi desse pastor, que eu ia me perder na vida. Me julgava num nível, assim, que eu ia virar isso, aquilo, drogada, prostituta, não sei o quê. Depois ele saiu, né, com o carro dele, que, tipo, como eu disse, ele tinha entrado, né, com o carro, só que eu nem dei bola, porque era um carro comum. E eu fiquei pensando, será que eu conto pra minha. E aí não falei nada, porque eu pensei, tipo, em tudo que poderia acontecer se eu abrisse a minha. O pastor foi no motel onde eu trabalhava, parte 3 e final. E aí eu fiquei muito na dúvida se eu contava e tal. Só que assim, eu pensei no que poderia acontecer e eu decidi ficar quieta. Porque talvez muita gente não acreditaria em mim, né? Porque eu era a desviada da igreja. Então poderiam falar que eu tava querendo fazer picuinha, criar assuntinho e tal. Então eu. Até porque eu também não tinha provas, né? E depois desse dia, ele nunca mais voltou no motel. A partir desse dia, ele, tipo, largou de pegar no meu pé, porque ele sabia que eu estava ali só trabalhando, né? Não estava me prostituindo, não estava fazendo nada, só estava fazendo, tipo, cobrança de pagamento e tal. E ele ficou bem pianinho. E eu fiquei de cara com aquilo, guardei pra mim e fiquei pensando o quanto tem, tipo, gente de todo meio. Tem gente de todo meio hipócrita, mas aquele pastor ganhou, tipo, o Oscar da hipocrisia, porque falava de mim, que eu ia ser desviada, mas o lindo tava lá no motel traindo a esposa dele, a pastora.